na, na aula. Então, assim, tudo que eu expliquei na aula eu tenho que explicar para muitos que enviam sem assistir a aula, e aí dificulta bastante todo o processo. E aí vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, e aí eu quis trazer uma reflexão para vocês, porque a gente está vivendo num momento assim tão delicado, sabe, para tudo, na verdade, não só para o Enem em si, mas até para nossa saúde, a nossa vida em si. A gente está vivendo um momento bem delicado. Então, o que é que acontece? Eu quis trazer essa reflexão para vocês sobre, antes de começar a aula, muitos de vocês não ficam até o final, então, antes de começar, acabou de aparecer, eu acho, o slide. Deixa eu ver aqui. Quando aparecem, vocês me avisam. Quando aparecer. Deixa eu ver. Tá aparecendo, né? Pronto. Bora lá. E aí, muitos têm muita dificuldade, né, na redação em si, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso depois. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da gratidão que eu queria já levantar antes de começar. E aí eu peço, por favor, encarecidamente, que todas as pessoas do chat guardem as suas dúvidas, guardem as suas indagações, suas perguntas, todas as pessoas. Que no final da aula eu respondo todo mundo, tá bom? No final eu respondo todo mundo. Quem estava aqui nas outras aulas sabe que eu respondo, então no final eu respondo todo mundo. E é o que falei, no final eu respondo todo mundo. E aí eu peço que o chat ele não fique em movimento agora, porque caso me desconcentre, eu vou precisar remover a pessoa da aula, infelizmente, tá? Porque senão, muitas pessoas na aula passada vieram falar comigo, ó, professor, eu tentei assistir a aula, mas muita gente ficou me desconcentrando no chat e eu tive que parar a aula para ficar falando, e aí eu saí da aula por conta de estar me desconcentrando. E é realmente isso, é muito real, porque você está focado, tirou esse momento para estudar e aí vem outras pessoas que começam a atrapalhar em si. E aí eu queria levantar esse pensamento sobre gratidão nesse momento, sabe? A gente está vivendo um tempo tão obscuro, sem ministro da saúde, sem ministro da educação, o Enem aí na porta, sem ter aula, sem os estudantes estarem com as aulas remotas com acesso para todo mundo. E aí a gente só tem motivos mesmo para reclamar em si, não motivos para agradecer. Mas a gente está em meio de uma pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, mais de 1.000 infectados diariamente no Brasil. Então a gente não tem realmente motivos para agradecer. Mas aí eu queria trazer, sabe, esse pensamento para vocês sobre gratidão, sobre apesar de tudo que a gente está vivendo, que a gente possa tentar agradecer mais, que a gente venha a estar agradecendo e desafiar mesmo cada um de vocês a estarem realmente agradecendo durante essa semana, durante esses dias, os dias que estão agradecer, porque gratidão, ela nos enche, sabe? Eu acredito que a gratidão, ela nos enche, porque a gente consegue reconhecer, a partir da gratidão, o que o universo faz por nós e o que ele nos dá, nos traz diariamente, todos os dias. Então, mas eu não tenho motivo para agradecer. O Enem tá aí, eu tô sem aula, enfim, muitas dificuldades, não tô conseguindo aprender redação, só estou fazendo reclamar, reclamar. Então, para um pouquinho para agradecer, e agradecer por tudo, sabe? Agradecer pelo dia, agradecer por você estar suportando, apesar de tudo que acontece, você continua persistindo e você continua atrás do seu sonho e você continua acreditando ou não nele, mas se você não acredita, eu quero acreditar, sabe, por você, no seu sonho, e eu quero estar junto até você conseguir realizar o seu sonho. Então, assim, agradecer por viver, agradecer pelo conhecimento, sabe, pela sabedoria que a gente tem aprendido,
É só fixar o meu slide. Aqui tá aparecendo, eu tô com o meu celular na sala e já tá aparecendo o slide. Então, assim, agradecer por tudo, sabe? Agradecer, sobretudo, por estar bem, por estar com saúde. E que, apesar das dificuldades, pessoal, que a gente venha ressignificar, sabe? Ressignificar mesmo a forma que a gente olha as coisas e que a gente venha olhar a aprendizagem e as dificuldades, na verdade, como uma forma de aprendizagem. Então, que a gente venha ressignificar esse momento que vocês estão vivendo e que vocês, apesar de estarem com a notícia, sabe, de que o Enem vai ser daqui a 5, 6 meses praticamente, mas que tudo vai dar certo e vocês precisam acreditar nisso. O slide está na palavra gratidão mesmo. E aí, que vocês venham a agradecer mais, sabe? Eu quero muito desafiar vocês nisso, agradecer pelo conhecimento que vocês têm aprendido durante essas semanas que a gente está junto, pelo discernimento, sabe? Agradecer. Então, eu quero desafiar vocês a realmente agradecer pelo universo, né? Se você tem uma força maior, então agradeça, sabe? É muito importante agradecer, porque agradecer enche cada um de nós. Então, quando você agradece, você acaba se enchendo de coisas boas. Então, que você venha estar agradecendo mais e que você venha estar acreditando, sabe? Não desista. Eu gosto muito de dizer, porque eu gosto sempre de levantar uma reflexão nas minhas aulas presenciais. E aí eu não tenho como agradecer cada vez mais e que vocês não desistam. Tem uma pessoa que se inspira em você, sabe? Tem alguém que se inspira em você. Então, não desiste por essa pessoa, sabe? Por mais que você não perceba, por mais que você não saiba, mas alguém inspira em você, inspira em você. Se inspira na sua dedicação, nos seus estudos, naquilo que você faz. Então, assim, tem alguém que se inspira em você. Então, não desiste, sabe? Porque se você desistir, você pode acabar desistindo não apenas do seu sonho, o seu desejo, mas assim, o de outras pessoas também. Então, acreditem e eu acredito com vocês também, tá? Mas vamos lá, começar. Então, que bicho é esse, né, de introdução? Que bicho é esse, a danada dessa desenvolvimento? Que bicho é esse, o desenvolvimento da redação? O que danado é isso? O que é que a gente acaba se assustando tanto e se perturbando tanto devido ao desenvolvimento da redação do Enem? E aí o desenvolvimento, pessoal, ele nada mais, nada menos que ele constitui o corpo do texto. O desenvolvimento, ele constitui o corpo do texto da redação de vocês. É uma análise da ideia central que foi exposta lá na tese. Então, ou seja, todo o seu desenvolvimento, ele vai surgir da sua tese. Então, assim, muitas redações sobre o feminicídio, elas acabaram me dificultando na correção e prolongando mais ainda esse processo, porque o texto estava totalmente sem estrutura. Então, eu disse, mesmo que eu não tenha enviado a correção do feminicídio, me entreguem a introdução, porque vocês assistiram a aula de introdução. Então, se vocês assistiram, você aprendeu. E tudo aquilo que você não sabia, que você fez na de feminicídio, foi desconsiderado com essa sua nova introdução, com esse seu novo conhecimento adquirido. Então, o desenvolvimento ele é a ideia central que é exposta lá na tese. Então, toda aquela ideia que você expôs lá na introdução, você vai vir destrinchar agora no desenvolvimento. É o momento, pessoal, e você se concentra para defender o seu ponto de vista. É formado geralmente por 2 parágrafos, tá? O D1 e o D2, e ele possui relação com a tese da introdução e abre caminho para uma solução que será constituída lá na conclusão. Então, o desenvolvimento ele é isso, ele é formado por 2 parágrafos, geralmente, e o que eu indico, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, é aquele momento que você se concentra para defender o seu ponto de vista, para argumentar. É a ideia central, né? É uma análise da ideia central, que vem lá da tese. Então, toda a sua argumentação, ela não surge do nada. Ela vem lá da tese. E ele possui relação com a tese, como já vimos falando, e abre caminho para a solução que você vai expor lá na sua conclusão, tá bom?
E o que forma o desenvolvimento? Desenvolvimento é mais simples do que você parece, tá? O que é que forma o desenvolvimento? O desenvolvimento, pessoal, ele é formado pelo tópico frasal, pela ampliação e explicação desse tópico frasal, e os exemplos, que são o repertório sociocultural e a marca de autoria. Assim é formado o seu desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2. Anotem aí, o desenvolvimento é formado por tópico frasal, ampliação ou explicação, os exemplos, né, que são os repertórios socioculturais, e a marca de autoria. Então, no D1 vai precisar seguir essa estrutura, e no D2 vai precisar também seguir essa estrutura. A estrutura do desenvolvimento é essa: tópico frasal, ampliação do tópico frasal, o repertório, né, que são os exemplos, e a marca de autoria. Esses 4 pontos são importantíssimos em todos os desenvolvimentos, principalmente porque eu analisei, inclusive essa aula, a maioria dos exemplos são do Enem 2019, das notas 1000. Então, assim, muita gente eu consegui analisar e perceber, porque muitos professores trabalham com várias estruturas diferentes, mas eu consegui perceber, e o que eu venho trabalhando, é dessa forma. A maioria, quase 100% das redações nota 1000 tem tópico frasal, a ampliação do tópico frasal, né, os exemplos e a marca de autoria. E quando eu coloco exemplos, é porque é um para o D1 e o outro para o D2. Então, anotem toda essa estrutura que vai ser necessariamente preciso nos seus desenvolvimentos, tanto no 1 como no 2. E o que é o tópico frasal? A gente vai ver um por um. O tópico frasal, iniciando por ele. O tópico frasal, pessoal, é o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo. Então, basicamente, o tópico frasal, ele é a tese do desenvolvimento. Esse é a definição do tópico frasal. O tópico frasal é o período que contém, ou seja, o tópico frasal é aquele período, é apenas um único período, lembrem-se disso. Ou seja, ele vai utilizar somente... Sim, outra coisa que eu esqueci de falar é que o desenvolvimento ele é formado mais ou menos por 8 linhas. 8 linhas. Então, você consegue desenvolver todo esse seu... toda essa estrutura em apenas 8 linhas. Sim, você consegue fazer tudo isso em apenas 8 linhas. Então, vamos lá. É o período que contém, né, o tópico frasal. Vocês estão conseguindo visualizar o slide direitinho? Que aqui eu não sei se tá mostrando ou não. Me digam aí, por favor. Pronto. Tá certo. Obrigado, tá, gente? Vou continuar. Deixa eu só aceitar aqui umas pessoas que estavam pedindo. Mas aí vamos lá. O tópico frasal, ele é o período, né, que contém essa síntese do seu desenvolvimento, e ele é a tese do desenvolvimento. Então, você necessariamente vai precisar ter obrigatoriamente o tópico frasal. Então, anotem aí, o tópico frasal, ele é o período que contém a síntese do desenvolvimento. E o tópico frasal, pessoal, ele vem da tese. A gente vai ver isso mais na prática, bem mais claro. Esse tema aqui, tá? Vamos ver na prática. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Como eu falei, o que é que é esse tópico frasal? É o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo. Então, em vermelho está o tópico frasal, tá, gente? É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Esse é o tópico frasal.
O tópico frasal é aquele período que vai ser realmente a síntese, a ideia principal daquele seu desenvolvimento, daquele seu parágrafo. Então, se é a ideia que vai ser desenvolvida, o que é indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. O que é que ele vai defender nesse parágrafo? Que a questão constitucional e a aplicação da Constituição está entre as causas do problema. Então, o tópico frasal é nada mais, nada menos que a síntese da ideia que vai ser defendida no parágrafo. Então, o tópico frasal primeiramente, percebe-se, entende-se, evidencia-se, nota-se que a questão constitucional está entre as causas do problema. A questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Que as raízes históricas estão entre as causas do problema. Que a violência doméstica esteja entre as causas do problema. É indubitável que o patriarcado esteja entre as causas do problema. É indubitável que a negação familiar esteja entre as causas da ausência na doação de órgãos. Então, tem que haver esse período que vai ser a síntese da ideia que vai ser desenvolvida no seu texto. Vamos ver outro exemplo. Em primeiro plano, é imprescindível verificar a negligência do poder público em entrave para a democratização dos cinemas brasileiros. Percebam aqui, ó, a ideia que vai ser desenvolvida. Então, ele coloca, ó, em primeiro plano, é imprescindível verificar a negligência do poder público, um entrave para a democratização dos cinemas brasileiros. É o período que vai conter, pessoal, a ideia que vai ser desenvolvida em todo o seu texto. Então, eu coloquei outro exemplo. Sob essa perspectiva, o D1 e o D2. No D2 também tem. Sob essa perspectiva, vale ressaltar ainda a segregação socioespacial que determina a abrangência da exibição de filmes em escala nacional. O tópico frasal é o período que vai conter a síntese que você vai desenvolver e você vai defender ao longo do seu tema. Professor, não estou conseguindo compreender nada. Vamos dar uma olhada no que a gente compreendeu da introdução. Repertório, a apresentação do tema, né, a contextualização ali do seu repertório com o seu tema e a tese. Na tese, professor, eu coloquei assim, nesse contexto, percebe-se que a negação familiar e a falta de estrutura da saúde pública no Brasil estão entre as causas do problema. Ponto. Doação de órgãos. No meu desenvolvimento 1, como vai ser meu tópico frasal? De início, primeiramente, sob essa perspectiva, percebe-se, entende-se, nota-se que a negação familiar esteja entre as causas do problema. Ponto. Eu coloquei a síntese do que eu vou defender nesse parágrafo. Aí é que eu começo. Então, por que a negação familiar ela é uma das causas desse problema? E aí eu começo a argumentar a partir de exemplos, argumento profundo. Então, vocês estão conseguindo entender o que seria esse tópico frasal? Pronto. E aí, eu vou só para a gente pular e retomar. O tópico frasal, então, é uma retomada da tese, é o período que vai ser a síntese da ideia que vai ser defendida nesse parágrafo, e é a tese do desenvolvimento. Então, o seu tópico frasal, ele vem da tese. Lembre-se disso. Seu tópico frasal, ele surge obrigatoriamente da tese. Então, é necessário que você coloque uma tese bem explícita. Como é que eu coloco uma tese bem explícita, professor? Colocando lá, nesse sentido, nesse cenário, nessa perspectiva, entende-se que a negação familiar, ou as raízes históricas, ou a violência doméstica, enfim, e outra questão estão entre as causas do problema. E no D1, você vem. Sob essa perspectiva, vale ressaltar, vale pontuar, vale lembrar que as raízes históricas estão entre as causas do problema. Ponto. Coloquei o período que contém a minha síntese da ideia que eu vou desenvolver nesse parágrafo. Coloquei a tese, a ideia central desse parágrafo. E aí, pessoal, depois de todo esse tópico frasal,
Isso, é uma prévia do que você vai falar no decorrer do parágrafo, isso mesmo. A gente vem para a ampliação. Então, depois do tópico frasal, vem a ampliação. Mas o que é a ampliação, professor? A ampliação é a parte do parágrafo em que se amplia o tópico frasal, a fim de se explicar por que a situação exposta no tópico frasal ocorre. Não entendi nada. Na ampliação, é o momento que você vai argumentar. É o momento que você vai explicar o porquê da situação exposta ocorre. Ana, não tem como você não saber nada do tema, porque todo mundo aqui é ser humano, todo mundo é. Ninguém é extraterrestre. Violência contra a mulher. Todo mundo já viu alguma coisa sobre violência contra a mulher. Todo mundo já viu alguma coisa. Doação de órgãos. Todo mundo já viu que não se fala, que não se doa, que ninguém faz esse tipo de doação. Então, todo mundo sobre o tema sabe, lembra de alguma coisa, tá? Mas aí, eu recomendo que quem não assistiu a aula de introdução, não fique para essa aula. Não fique para essa aula, assista a aula de introdução, porque não tem como você aprender desenvolvimento sem antes aprender a introdução. Eu lembrei em todos os grupos, eu lembrei, ó, assista a aula de introdução, assista a aula de introdução, assista a aula de introdução, porque senão você não vai se perder e continua enviando redação com o mesmo erro. Vamos lá. A ampliação é a parte que você vai explicar, né? Então, se você coloca, por exemplo, é, as raízes históricas estão entre as causas do problema, ponto. Aí é a parte que eu vou explicar o porquê das raízes históricas. Então, isso se deve, isso ocorre, isso acontece. E após a ampliação, a gente vem para os exemplos. Sua função, qual é a função dos exemplos? Os exemplos é o seu repertório sociocultural. É conferir veracidade ao seu argumento. A partir de dados estatísticos, argumento de autoridade, que são as citações, trecho da Constituição, linha de pensamento de um filósofo, filmes, séries, novelas, livros, esses vão ser os seus exemplos, vão ser os seus repertórios socioculturais que vocês vão utilizar para dar veracidade, para dar verdade ao argumento que você expôs no seu desenvolvimento, na sua ampliação. E aí, como é que fica tudo isso organizado? Vamos perceber como é que fica organizado. Vou voltar para quem ainda não entendeu. A ampliação é o momento que você vai justificar o seu tópico frasal. É o momento que você vai explicar, vai justificar o porquê daquele acontecimento, o porquê daquela consequência, o porquê daquela causa, o porquê das raízes históricas, o porquê do patriarcado ser a causa do problema, o porquê da negação familiar. Então, é quando você amplia que você argumenta. Então, isso ocorre, isso se deve. Então, é o momento que você amplia. Ou você coloca o seu exemplo. Então, pode ter essa inversão. O seu exemplo pode vir antes e a sua ampliação pode vir depois do tópico frasal. Então, depois do tópico frasal, professor, pode vir os exemplos? Pode. Pode vir a ampliação? Pode. Você pode fazer uma inversão. Pode iniciar depois do seu tópico frasal com o seu repertório e, em seguida, ampliar. Então, vamos ver como é que fica todos esses 4 tópicos esses 3 primeiros que a gente já viu. Tópico frasal, ampliação e os exemplos, né? O repertório sociocultural. Vamos lá? Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Aqui é o tópico frasal. O que foi que ele quis dizer? Qual foi essa síntese do desenvolvimento? A crescente discrepância entre as classes sociais leva a essas modificações no espaço. Então, o que é que ele vai defender? Sobre a questão da desigualdade social nos centros habitacionais, levando a modificação sobre a democratização do cinema. Então, aqui, ó,
Logo em seguida, desse tópico frasal que está em vermelho, ele traz o seu repertório, o seu exemplo. Essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Aqui ele trouxe o seu exemplo, o seu repertório, e ele começa a ampliar. Ó. Olha a ampliação desse camarada. Nesse viés, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarceramento dos serviços ao longo dos anos. Ele ampliou, ou seja, ele argumentou, e aí vamos ver mais um exemplo. Em segunda análise, olha um D2. Em segunda análise, no entanto, a garantia do direito previsto na Constituição citada anteriormente sobre o acesso da população a espaços culturais como o cinema não é, de fato, concebida no Brasil. Olha o tópico frasal. O que é que ele vai falar aqui? A questão de que a Constituição que ele já citou não permite o acesso ao cinema no Brasil. Então, ele começa agora, a parte do laranja, né, que eu coloquei aqui, como o seu exemplo, como o seu repertório. Segundo o escritor Gilberto de Mestai, em sua obra O Cidadão de Papel, nem sempre as leis presentes nos documentos oficiais nacionais são cumpridas, desencadeando uma realidade em que os indivíduos são reconhecidos e amparados pelo Estado apenas no papel. Inclusive, pessoal, vocês podem pegar são 8 linhas, tá? Mas períodos vai variar, Stephanie. Você pode colocar entre 4 e 5 períodos. Eu acredito que consegue fechar as 8 linhas. Mas linhas são 8. Períodos, acredito que 4 ou 5. Beleza? Foi bem legal essa pergunta. E aí, pessoal, voltando aqui. Esse seu repertório esse repertório que esse cidadão colocou aqui, você pode até copiar, tá, gente? Pode colocar em outra temática que fala sobre essa questão Isso, nos 2 desenvolvimentos, Thaisa. Porque ele vai guiar o seu desenvolvimento, vai guiar o seu parágrafo. Então, é importante que tenha nos 2 para que você coloque essa proposta dos conectivos um em seguida do outro. Alex, depende, vice. Depende muito, mas isso não vem ao caso para a nossa aula de hoje. As aulas de conectivo tá lá na plataforma já, tá? E aí, segundo o escritor, né, Gilberto, em sua obra, está dando papel, nem sempre as leis presentes em documentos oficiais são cumpridas, desencadeando uma realidade em que os indivíduos são reconhecidos e amparados pelos Estados apenas no papel. Esse cenário é presente no Brasil. Olha a ampliação, a argumentação dele, depois do seu exemplo, depois de trazer o livro e depois de trazer o tópico frasal. Esse cenário é presente no Brasil, pois não há democratização de eventos cinematográficos, pois estes ocorrem em espaços elitizados, como shoppings e com preços inacessíveis à comunidade de baixa renda. O desenvolvimento ele precisa iniciar com o tópico frasal. Todas, na verdade, não vou generalizar, mas a maioria das redações do Enem que obtém nota 1000 iniciam com o tópico frasal. É quase 90% de todas as redações nota 1000 inicia com o tópico frasal. Isso, Tiago. Esse cenário apresenta aí. Percebam que, olha a diferença. Vermelho, tópico frasal, laranja, exemplo, repertório sociocultural. Isso, Daniel. E em seguida, ampliação. Ou a ampliação pode vir após o seu tópico. Então, após o tópico, você já começa a argumentar e em seguida traz o exemplo. Você pode... Isso, tópico, exemplo, ampliação. Ou tópico, ampliação e exemplo. Pode variar entre tópico,
tópico fica sempre em primeiro, mas a ampliação pode vir após o tópico e depois vir o exemplo. Então vamos lá. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Desde a sua. Foi o que eu acabei de falar. A verde eu ainda não expliquei. Vermelho, tópico, laranja, exemplo e azul, ampliação. Vermelho, tópico, laranja, exemplo e azul, ampliação. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Tópico frasal. O que é que ele vai falar? O que é que ele está sintetizando aqui? Que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Ele vai defender isso ao longo desse seu desenvolvimento. E ele já vem com um exemplo. Ó. Desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. Então, ele agora vai argumentar. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem, como uma das consequências modernas, a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que as deixa ainda mais distante da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Vocês estão conseguindo, pessoal, me digam aí se vocês estão conseguindo compreender essa diferença entre tópico frasal, exemplos e ampliação. E a gente chega no último período do desenvolvimento. O primeiro período é o tópico, o segundo ele é os exemplos ou a ampliação, e o terceiro vai poder ser ou o exemplo ou a ampliação. Vocês podem fazer essa inversão entre o exemplo e a ampliação, a argumentação. E o último, você traz a sua marca de autoria. Encerre seu parágrafo com um pensamento crítico. Para esse processo, use adjetivos subjetivos, isto é, palavras que mostrem o seu posicionamento crítico. Por exemplo, no seu último parágrafo, você vai colocar logo essa situação deplorável, infelizmente, manifesta, e aí você continua o seu pensamento. Dessa maneira, torna-se irrefutável o pensamento de que é necessário um novo posicionamento, tarará, tarará, tarará. E aí, isso aqui, pessoal, essa marca de autoria é presente em diversas redações nota 1000. Várias e várias redações nota 1000. Todas essas que eu coloquei como exemplo de Enem 2019 vieram do Enem 2019 que tiveram nota 1000. Então, percebam que essa estrutura é uma estrutura nota 1000. Então, se você conseguir relacionar o seu repertório, o seu exemplo, com a sua ampliação, com o seu argumento, e fechar com essa marca de autoria, seria sua opinião, na verdade, Raquel, a sua opinião ela já vem na ampliação, sabe? A sua opinião já vem na tese, porque você diz o que para você causa esse problema. Muitos de vocês colocaram na de doação de órgãos que a causa do problema é nada mais, nada menos que a negação familiar. Outros não colocaram isso. Colocaram que era a estrutura da saúde pública. Então, a opinião de vocês já vem lá da tese. E vocês argumentam na ampliação e fecha nesse último período, marcando a autoria de forma geral. Então, percebam aqui, ó, em primeiro plano, é necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território brasileiro. Então, qual foi lá na tese, possivelmente a tese dessa pessoa? Nesse contexto, nessa perspectiva, nesse cenário, a má distribuição dos cinemas no Brasil é uma das causas do problema. Essa foi a tese, basicamente. E aqui ele vem, ó, em primeiro plano, é necessário ressaltar, então ele repete o que ele falou. É necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território brasileiro. Ele começa agora a colocar o seu repertório que faz relação com isso. A esse respeito, então o repertório que vocês trazem não pode ser qualquer um. Precisa ter relação com a sua argumentação. Isso, esse seria o D1.
A esse respeito, em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, multinacionais se instalaram no Brasil, majoritariamente nas regiões Sul e Sudeste. Ele agora vem para argumentar. Desse modo, na contemporaneidade, o país expandiu sua preferência regional para a indústria cinematográfica, de modo que as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam-se excluídas a esse acesso ao lazer, pelo fato de as empresas preferirem construir os cinemas em grandes metrópoles, as quais lhe darão mais lucro. E agora, olha a marca de autoria em verde. Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para parte da população. Então, essa foi uma redação nota 1000, com esses 4 elementos. Tópico frasal, o exemplo, o seu repertório sociocultural, a sua argumentação em azul, que é a sua ampliação do que você falou, e concluindo com a marca de autoria. Então, vamos lá. Mais um exemplo para vocês com o papel de conscientizar as pessoas. Olha esse tópico frasal bem simples. O cinema cumpre um importante papel de conscientizar as pessoas. O filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, por exemplo, traz consciência a respeito do preconceito contra os judeus, pois retrata a Alemanha por volta de 1940, época em que era dominada por um regime nazista, o qual pregava o antissemitismo. Ele colocou aqui, ó, o seu tópico, dizendo que o cinema ele é importante porque ele conscientiza, e aí ele começa a colocar o seu repertório totalmente legítimo e pertinente, porque está fazendo relação com a temática em si, que ele quis colocar, pertinente com o que ele colocou aqui sobre a questão de conscientizar, e ele coloca o filme que diz que conscientiza, e ele ainda vai argumentando, ó, fazendo mais produtividade ainda com o seu repertório. Esse filme também apresenta um contexto que se assemelha ao cenário político atual no Brasil. É isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês simplesmente coloquem um repertório que seja legítimo e pertinente. Não. Eu quero que o repertório que vocês apresentem seja um repertório legítimo, pertinente, mas que seja produtivo. Ah, professor, mas como é que eu torno esse repertório produtivo? Você vai traçar o caminho. Você vai fazer o caminho e você vai percorrer esse caminho. Ele percorre esse caminho, ó. Esse filme, ele já retomou novamente ao filme. Então, ele não só colocou e jogou seu repertório, ele agora retoma. Ó. Esse filme também apresenta um contexto que se assemelha ao cenário político atual do Brasil, já que retrata a opressão de um governo ditatorial, fenômeno cujo conhecimento é muito importante na contemporaneidade, uma vez que grupos que defendem o autoritarismo na contemporaneidade, uma vez que defendem o autoritarismo e outras medidas antidemocráticas têm surgido e ganhado espaço no território nacional. Desse modo, os filmes têm grande peso na conscientização. Olha a autoria. Desse modo, os filmes têm grande peso na conscientização do povo brasileiro acerca de problemas como preconceito e a ameaça à democracia. Como é que eu vou conseguir, pessoal, estudar sinônimos das palavras? É bom sempre ter uma estrutura fixa da redação, porque você consegue ter essa variação do vocabulário em si. Como é ter esse sinônimo? Ter sinônimo não, ter repertório. É estudar, pessoal. Pegou um tema, estudar diversos repertórios para esse tema, diversos repertórios que, por exemplo, cabem em várias temáticas. Por exemplo, aqui, ó, ele utilizou esse filme de Charlie Chaplin. Quem estava no laboratório de redação, a temática foi a importância dos super-heróis para a vida infantil. Esse repertório conseguiria cair perfeitamente, porque super-heróis são filmes, dizendo que filmes conscientizam que filmes são importantes para a vida infantil. Então, se filme é importante, porque filme faz o quê? Pode conscientizar. Lógico que pode ter outros ensinamentos, mas pode conscientizar. Então, esse repertório aqui de Charlie Chaplin pode se encaixar para diversas outras temáticas. Ou
você pode utilizar para uma temática que não tem nada a ver com o filme. E você vai tornar produtivo criando um caminho. Então, você poderia, se fosse um exemplo nada a ver, o filme traz consciência a respeito de preconceito. A partir disso, o filme, analogicamente, poderia ser e aí você que faz esse percurso, você que faz o seu repertório ser produtivo. Não é o repertório que você escolhe. É você que cria esse caminho. Se eu consigo espelhar um filme ao ato de doar órgãos, é porque eu criei esse caminho, eu fiz esse percurso. Então, quem faz o percurso da produtividade é você. Na prática, olha essa introdução. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan, alguma coisa que eu não vou me pronunciar, mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, ele escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Olha o repertório, né, na introdução. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Então, vejam, olha aqui, ó, repertório sociocultural, trazendo a questão do escritor, né, que escreveu um livro que o título é repetido até hoje, Brasil, País do Futuro, e ele faz essa apresentação do tema, essa ampliação, essa transição do livro com a realidade, colocando, entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Olha a tese. Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. Então, essa tese é importante em todas as redações que vocês fizerem. Coloquem a tese, façam a tese, criem a tese, guiem o texto de vocês. Vocês precisam guiar. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai entender as verdadeiras causas para solucionar esse problema. Então, como é que vai ser o D1 dessa pessoa? A princípio, é possível perceber que essa circunstância deve-se a questões políticas estruturais. Então, ele não falou aqui, pessoal, que ia entender as verdadeiras causas. Então, aqui ele já pontuou uma causa. A circunstância deve-se a questões políticas estruturais. Então, o que ele falou lá, ele vem destrinchar aqui. Olha o tópico frasal. A princípio, é possível perceber que essa circunstância deve-se a questões políticas estruturais. Ponto. Agora ele vai vir com a sua ampliação. Ele agora vem com a sua ampliação. Cadê? Isso se deve ao fato de que, a partir da impunidade em relação a atos que manifestem discriminação religiosa, o seu combate é minimizado e subaproveitado, já que não há interferência para mudar tal situação. Tal conjuntura, olha argumentando ainda mais, tal conjuntura é ainda intensificada pela insuficiente laicidade do Estado, uma vez que interfere em decisões políticas e sociais, como a aprovação de leis e exclusão social. Prova disso é, infelizmente, a existência de uma bancada evangélica no poder público brasileiro. Dessa forma, atitudes agressivas e segregacionistas, devido ao preconceito religioso, continuam a acontecer, pondo em xeque o direito de liberdade religiosa, o que evidencia falhas nos elementos contra a intolerância religiosa brasileira. Percebam que ele faz a argumentação, traz tópico frasal e traz esse exemplo aqui, ó, sobre a questão da bancada evangélica. Então, ele, além de trazer o seu tópico frasal, ele traz a marca de autoria aqui no final, ó, dessa forma: atitudes agressivas e segregacionistas, devido ao preconceito religioso, continuam a acontecer, pondo em xeque o direito de liberdade religiosa, o que evidencia falhas nos elementos contra a intolerância religiosa brasileira. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal, e perceber a importância de ter esses 4 elementos? É importante que os 4 elementos eles fiquem evidenciados para que vocês possam e que vocês obtenham a nota 1000.
Porque todos esses exemplos vieram de notas 1000. Então, a estrutura que eu montei para vocês de é necessário tópico frasal, é necessário ampliação, é necessário exemplo, trazer repertório e é necessária marca de autoria, é porque eu vi que 90% das redações nota 1000 possuem essa estrutura. Então é importante que vocês compreendam e não só compreendam, mas pratiquem isso. Vamos lá continuar. E aqui ele faz, ó, outro sim, um D2. Vale ressaltar que essa situação é corroborada por fatores socioculturais. Então, lá na introdução, o que foi que ele falou? Que entender as causas. Olha a outra causa desse problema. Fatores socioculturais. Durante a formação do Estado brasileiro, a escravidão se fez presente em parte significativa do processo. E com ela vieram as discriminações, intolerâncias culturais, derivadas de ideologias como superioridade do homem branco e darwinismo social. Trouxe aqui o seu exemplo, seu repertório depois do seu tópico. Agora ele vem argumentando, ele vem ampliando. Lamentavelmente, tal perspectiva é vista até hoje no território brasileiro. Bom exemplo disso são os índices que indicam que os indivíduos seguidores e pertencentes de religiões afro-brasileiras são os mais afetados. Marca de autoria. Dentro dessa lógica, nota-se que a dificuldade de prevenção e combate ao desprezo e preconceito religioso mostra-se fruto de heranças coloniais e discriminatórias, as quais negligenciam tanto o direito à vida quanto o direito de liberdade de expressão e religião. Olha a relação entre o D1 e o D2 que pode vir na redação de vocês. A depender, claro, sempre da temática e dos textos motivadores. Cada texto motivador, ele tem uma mensagem. Então, pode vir causa e consequência, pontos positivos e pontos negativos. Você pode fazer uma abordagem passado e presente. Você pode fazer causa a causa, causa e consequência. Então, são as relações que vocês podem estabelecer entre o D1 e o D2. Como relacionar o D1 e o D2, professor? As estruturas de início do parágrafo, que está lá para que vocês obtenham 200 pontos na competência 4. E estrutura de início de parágrafo. A princípio, aí você pode colocar à primeira vista, depois no D2 em segundo plano. Além disso, em uma primeira análise, sobre outro viés, em primeiro plano, à segunda vista, em outra análise, né? Em primeiro lugar, são aqui, ó, estruturas de início de parágrafo. Poxa, não sei iniciar o parágrafo. Aqui está a estrutura. A princípio, aí você vai voltar para a sua tese. Percebe-se, nota-se, que as raízes históricas estão entre as causas do problema. Ponto. Esse é o meu tópico frasal. À primeira vista, percebe-se que a negação familiar está entre as causas do problema. Ponto. É difundora do problema. Ponto. É a raiz do problema. Ponto. Como é que eu vou somar isso? Olha aqui. A princípio, é possível analisar que. Gente, eu coloquei aqui tudo da forma mais que for criar.
Pessoal, não sei o que foi que aconteceu. Voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei o que foi que aconteceu, mas é, caiu. Não sei como foi, porque eu venho para o meu quarto preparado nesse momento. Boto extensão para o celular carregar, notebook carregar, não deixa nada. Mas eu acho que foi porque eu saí do meu celular sem querer, caiu. E aí, aqui no computador, fez assim: sua conexão expirou. E aí eu não. Não entendi, não sei. Mas voltando, vamos lá. Vocês estão conseguindo entender, perdão. Então, aqui, ó, a princípio, à primeira vista, é possível analisar, cabe observar, pode-se inferir. Então, quando vocês vierem com redações, desenvolvimentos que não é, local, gente, cadê? Você assistiu a aula? Você assistiu a aula? Você assistiu a aula? Porque eu dou aula para que vocês consigam melhorar. Então, se você não assiste, se você não pratica o que eu digo aqui, não vale de muita coisa. Então, é importante que vocês utilizem aquilo que eu disponibilizo para vocês. E aí, vamos lá. Como surge, né, o D1 e o D2? Como é que surge o D1? De onde é que ele vem? Como é que ele surge? De onde vem o tópico frasal? Essa é a pergunta que muitos de vocês se fazem. De onde vem? Vamos ver aqui esse exemplo. Vocês estão conseguindo ver? Me digam aí, por favor. Se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Pronto. Então vamos ver de onde é que vem o danado desse tópico frasal. Aqui nós temos esse tema, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E temos aqui. Vamos logo para a tese, logo no finalzinho. É necessário identificar suas causas que estão relacionadas, ó, à criação de estereotipos feito pela mídia e à herança do pensamento desenvolvido ao longo da história brasileira. Olha a tese dessa pessoa. É necessário identificar suas causas, as causas do problema, que estão entre a criação de estereotipos feito pela mídia e a herança do pensamento desenvolvido ao longo da história. Então, tem duas temáticas que ele vai abordar: criação de estereótipos e pensamento desenvolvido ao longo da história brasileira. O tópico frasal vem da tese. Como é que poderia ser o tópico frasal do D1 dessa pessoa? O que você acha que ela deveria abordar para corroborar com a sua tese exposta na introdução? Se você fizer um tópico frasal que não vem da introdução, que não vem da sua tese, você perde ponto na competência 2 e 3. O seu projeto de texto vai ser acometido e você vai perder pontos, já não consegue 200, nem na 2 nem na 3. Então, o tópico frasal, ele vem da tese. Olha a tese dessa criatura. Identificar as causas que estão, ó, criação de estereotipos e herança do pensamento desenvolvido ao longo da história brasileira. Primeiramente, é importante lembrar, olha aqui, todo o construto que eu mostrei nesses slides anteriores, ó. Primeiramente, cadê? Primeiramente, é importante lembrar, usem, pessoal, usem. Primeiramente, é importante lembrar, usem esses construtos para trazer formalidade para a redação de vocês. Então, aqui ele traz, ó, primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. O que foi que ele disse aqui? Que a criação de estereotipos feito pela mídia. Então, olha o seu tópico frasal. É importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Então, olha a argumentação. Então, quando alguém assiste ou lê uma notícia sobre políticos da bancada evangélica que são contra o aborto e repudiam homossexuais, esse alguém tende a pensar que todos os seguidores dessa religião são da mesma maneira. Olha a ampliação. Como já disse Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural,
a mídia cria certos estereotipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens, muitas vezes errôneas, em suas mentes. Retomando o exemplo dos evangélicos, de tanto que são ridicularizados por seus costumes e crenças na televisão e na internet, e pelos jornais destacarem a opinião de uma parte dos seguidores dessa religião, criou-se um modelo do típico evangélico, que é ignorante, preconceituoso e moralista, o que, infelizmente, foi generalizado para todos os fiéis. Percebam que o tópico frasal ele vem da tese. Você consegue enxergar qual o tópico frasal desse D1? Quais as estruturas que foram dadas para interligar as partes do parágrafo? Primeiramente, é importante lembrar que você vê que ele argumenta e tenta comprovar sua opinião com um exemplo, e aí, vocês estão conseguindo perceber isso? Ele argumenta dizendo que quando alguém assiste ou lê uma notícia, esse alguém tende a pensar que todos são da mesma maneira, e depois ele traz o exemplo dizendo que sim, quando alguém vê e assiste uma notícia, a pessoa generaliza, porque Adorno disse isso. Adorno disse que quando a mídia cria, que a mídia cria certos estereotipos, forçando imagens, muitas vezes errôneas, muitas vezes mentirosas. Então, ele consegue dizer que as pessoas realmente são influenciadas pela mídia e dá verdade ao seu argumento com um exemplo. Para encher as linhas. Ele está ali para dar verdade ao seu argumento, para dar veracidade, para você justificar o seu argumento. E a argumentação, observando o D2. Olha outro tópico frasal que veio lá da tese. Além disso, percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Desde as grandes navegações, por exemplo, que os portugueses chamavam alguns povos africanos de bruxos. Com a vinda dos escravos ao Brasil, a intolerância só aumentou e eles foram proibidos de praticarem suas religiões, tendo que se submeter ao cristianismo imposto pelos colonos. É por isso que as práticas de religiões afro-brasileiras são vistas como bruxaria e macumba, e seus fiéis são os que mais denunciam autos de discriminação, 75 denúncias entre 2011 e 2014. Agora vamos lá, pessoal. Como é que eu ligo a argumentação ao tópico frasal? Você colocou seu tópico frasal. Primeiramente, de início, em primeiro ponto, à primeira vista, percebe-se que as raízes históricas estão entre a causa do problema. Ponto. Como é que eu vou ligar minha argumentação ao meu tópico frasal? Isso se deve ao fato de que, e aí começa a argumentar, esse fato pode ser explicado por tarará, tarará, tarará. Tal fato é devido a... Isso ocorre porque... Percebam que eu coloquei aqui para ficar melhor ainda para vocês visualizarem. Tópico frasal, depois do tópico que eu quero argumentar. Não quero vir com exemplo agora, não. Então, eu argumento. Isso se deve ao fato de que as pessoas têm uma má educação familiar e tarará, tarará. Esse fato pode ser explicado porque as famílias são muito tradicionais e acabam não comentando. Tarará, tarará, tarará. Então você começa a argumentar, começa a colocar o seu ponto de vista. E como eu faço, eu ligo meu exemplo ao meu argumento. Então depois que eu argumentei, eu venho agora, ó, prova disso. Isso pode ser corroborado pelo pensamento de Adorno. Tal realidade é ratificada por Hannah Arendt. Isso pode se comprovar porque, segundo o IBGE, um exemplo disso, ou de maneira análoga, essa situação se confirma, é presente no filme tal, na série tal. Então, percebam que eu coloquei já aqui tudo de forma simples para que vocês possam somente escrever, para que vocês só possam realmente ir pegar a caneta, pegar o lápis, que eu não posso pegar na mão de vocês, e praticar. Então, vamos lá, continuando. Quais podem ser meus exemplos? Citações, linha de pensamento filosófico, trecho da Constituição, dados estatísticos, exemplo histórico, Declaração Universal dos Direitos Humanos, área do conhecimento, biologia, física, sociologia, livros, filmes, séries, tudo isso podem ser os exemplos de vocês. Coloquei aqui algumas citações
que eu acho que são importantes. Mudar é difícil, mas é possível, de Paulo Freire. Coloquei também A Necessidade é a Mãe da Invenção, de Platão. O homem tem de se inventar todos os dias. Essa citação é muito prática para diversas temáticas e são citações que vieram de várias redações nota 1000. Eu não peguei assim da internet, coloquei citações, não. São citações que eu já vi em diversas redações nota 1000. Então, tudo que eu disponibilizo para vocês vem de redações nota 1000. Ah, professor, mas argumentar é tão difícil. É difícil, porque para argumentar, você precisa conhecer. E para argumentar, por isso que o Enem disponibiliza os eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos? Educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, economia. São os eixos temáticos da redação do Enem. Então, assim, não é simplesmente decorar repertório, não é simplesmente saber um filme que se relaciona com doação de órgão, uma série que se relaciona com doação de órgão, mas é saber argumentar, conhecer. Existe lei de doação de órgãos? Como é? Então, tudo isso vocês precisam conhecer para chegar lá com esse conhecimento. Vamos lá, ó. Em primeiro plano, esse daqui não, deixa eu mudar outro, porque aquele outro já tinha colocado. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Então, pontuou aqui o tópico frasal. Olha a argumentação. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers. É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Agora, olha aqui, ó, o exemplo. Essa segregação, então ele falou aqui, ó, última linha do seu argumento, uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Ele traz o exemplo não só por trazer. Olha a relação do exemplo do repertório com o argumento. Essa segregação é identificada na elaboração da tese da subcidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. A autoria fica claro, então, que o acesso ao cinema o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Olha outro exemplo. Nesse sentido, é fundamental compreender como a massificação da cultura, característica inerente ao capitalismo, contribui para a consolidação da problemática abordada. O tópico frasal dele é justamente fazer a síntese desse parágrafo. Então, o que é que ele vai fazer? Compreender como é que essa massificação da cultura, que vem do capitalismo, contribui para a consolidação da problemática, dessa falta de acesso ao cinema. Então, para isso, é pertinente considerar a ideia de indústria cultural, formulada pelos filósofos Adorno e Horkheimer, a qual aborda a produção cultural como uma mercadoria destinada à comercialização em grande escala. Dessa forma, olha a argumentação. A disponibilidade de produções culturais para o consumo, a exemplo do cinema, é inviabilizada em regiões economicamente desfavorecidas, visto que não representam um mercado expressivo. Autoria, assim, populações rurais ou periféricas são desrespeitadas quanto ao direito de acesso igualitário a informações e serviços, tornando evidente os efeitos da desigualdade social no que concerne à obtenção de direitos. Olha esse outro exemplo. Em uma segunda análise, a alienação social contribui para a persistência da disparidade no acesso ao cinema ao Brasil. A filósofa Hannah Arendt, em Banalidade do Mal, refletiu sobre o resultado do processo de massificação da sociedade, o qual forma os indivíduos incapazes de realizar julgamentos morais, tornando-se alienados e aceitando as situações sem questionar. Então,
ela possivelmente lá na sua tese falou sobre a questão de que a alienação social contribui para não ter essa democratização no cinema. E aí ela já lembrou, ó, da Banalidade do Mal, do livro de Hannah Arendt, que reflete justamente esse processo de massificação da sociedade que forma os indivíduos incapazes de realizar julgamentos, ou seja, de questionar e, portanto, são alienados. E aí ela argumenta, ó, o pensamento da filósofa. Olha aí a produtividade que muitos de vocês não fazem. O pensamento da filósofa está relacionado ao contexto de alienação da sociedade brasileira, no qual os sujeitos sociais se calam diante das questões que prejudicam grupos menos favorecidos, desconsiderando a importância de determinados recursos, como acesso ao cinema, para o cumprimento de direitos sociais. Nesse contexto, olha a autoria, nesse contexto, é essencial superar esses paradigmas que prejudicam diversos indivíduos. Dicas para o desenvolvimento do seu texto. As ideias do desenvolvimento têm que nascer da tese. O desenvolvimento é a parte em que a argumentação é feita, pessoal. É a parte onde vocês colocam a tese. Cadê? Continuando. Cuidado com períodos muito longos, tá, pessoal? Geralmente se tornam confusos. Tentem dividir os períodos, não tornando longos. Outra questão é que não encha a linguiça. Cada palavra deve ser fundamental e informativa na redação. Eu ouvi alguém dizendo, enche linguiça no início da aula. Não encha a linguiça. Cada palavra deve ser fundamental e informativa na redação. Vá direto ao ponto. Encheu linguiça, perdeu a autoria. Evite interrogações na argumentação e na conclusão, ou seja, evitem perguntas. Não façam perguntas. Evite os inimigos de clareza de ideias, letra ilegível, ideias desordenadas, períodos longos, vocabulários rebuscados e imprecisos, períodos incompletos. Evitem esses inimigos que fazem com que o corretor não tenha clareza nas ideias. Recapitulando, tópico frasal, período que expressa a ausência da linha de pensamento que será abordada no parágrafo. Ampliação é a chance de dar embasamento à sua opinião, utilizando-se de exemplos, citações, dados estatísticos, contribuindo para atribuir veracidade ao seu argumento e riqueza de conteúdo ao seu texto como um todo, valendo-se da exploração de outras áreas de conhecimento que você vai adquirir lá na competência 200. Última olhada. Enem 2019, nota 1000, tá? O cinema se tornou uma tecnologia com um grande potencial expressivo e, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Quais são os problemas sociais e econômicos? Segundo o economista, que eu não vou dizer o nome, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, o homem, quando é liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Sob essa ótica, nota-se que os indivíduos com baixo poder aquisitivo priorizarão serviços de necessidade básica, em detrimento de atividades culturais, uma vez que aqueles, por serem essenciais à sobrevivência, lhes farão mais felizes que estes. Olha agora a autoria. Assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional no mundo cinematográfico. Além disso, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. Isso é resultado de alta complexidade tributária e burocrática, que resulta em maiores custos tanto para empreendedores quanto para consumidores. Por não ser imune a tal fenômeno, o setor do cinema sofre com as mesmas consequências que restringem ainda mais
a participação popular nas sessões. Dessa forma, a abertura e simplificação desse mercado são medidas necessárias para democratizá-lo, dado que reduzem os preços. Algumas dúvidas, eu vou respondê-las agora, relacionadas ao desenvolvimento, a tópico frasal, à ampliação, à argumentação, ao repertório voltado para o desenvolvimento, dúvidas sobre desenvolvimentos, tá, pessoal? Sobre nossa aula de hoje. Professor, E o tema de hoje, o tema da semana é a questão do tabagismo no Brasil. Assim que encerrar, ainda hoje, eu vou colocar lá na plataforma os textos de apoio, a ficha da aula de hoje, que tem todos esses conectivos, todos esses construtos de início de parágrafo. Vou colocar os textos. professor, Um vídeo, calma, um vídeo para ajudar vocês na argumentação sobre a questão do tabagismo, e vou colocar também os prazos direitinho para envio. Essa redação, vocês não vão fazer conclusão, apenas introdução, D1 e D2. Não vão fazer conclusão, beleza? Sim, pode falar. volta um pouquinho para o último slide, do último exemplo de redação aí, que o cara apresentou, por favor. Pronto. Nessa parte que ele fala, dessa forma, a abertura e simplificação desse mercado são medidas necessárias e tal, etc. Eu acredito que essa é a marca de autoria dele, não é? Isso. Pronto. E essa marca de autoria é uma marca de autoria para D2. Então, como é uma marca de autoria de desenvolvimento 2, abre caminho para a conclusão. Né? Pronto, era isso que eu estava com dúvida. Pronto, é isso mesmo. Ok. Alguma outra dúvida, gente? Vocês conseguiram entender direitinho? Me tranquilizem aí. Conseguiram entender direitinho? Pode ser utilizado argumentos que não estejam nos textos motivadores, pode ser utilizado dados, menções históricas nos dois desenvolvimentos, pode ser defendido no mesmo argumento nos dois desenvolvimentos. Os dois argumentos que serão definidos no desenvolvimento devem ser resumidamente na introdução. Guilherme, toda essa resposta envolve aula de introdução, envolve desenvolvimento, que foi o que eu falei hoje. Todos os argumentos, eles surgem da tese. Então, todos os argumentos, eles vão precisamente estar resumidamente na introdução, porque eles vão surgir da introdução. Cada desenvolvimento pode ser feito com 9 linhas, eu falei 8 linhas no início da aula, no máximo. O tópico fratal deve ser feito no máximo com quantas linhas? Acredito que 2. Pode ser utilizado o termo ademais no início do D2? Não recomendo. Ademais é um conectivo interparágrafo, dentro dos parágrafos. Pode ser utilizado dados, menções históricas? Sim, no desenvolvimento pode. Pode ser desenvolvido o mesmo argumento no D1 nos desenvolvimentos? Não, argumentos diferentes. O professor já ouviu dizer que usar primeiramente no D1 e não usar segundamente no D2 tira pronto, mas também ouvi dizer que usar primeiramente no D1 e usar segundamente no D2 tira pronto. Não. Você pode, na verdade, segundamente eu não indico. Eu coloquei os construtos lá para melhorar e clarear isso para vocês. Pode colocar primeiramente, em segundo ponto. Não precisa só porque começou com em primeiro plano que tem que colocar em segundo plano, não, pessoal. Vocês podem variar. Coloquei todas as minhas dúvidas. Eu não entendi perfeitamente o conceito de marca de autoria. Putz, não sei de nada. Que o texto motivacional me ajude. Denise tem que adquirir argumentação. Prof, eu tenho várias ideias, mas não consigo colocar no papel. Tipo, escolher as palavras certas e tal, e acabo perdendo nessa 3, nessa 2. Como faço para melhorar? Então, várias ideias. Brainstorming. Pensou na temática, pensou em várias ideias. Colocou, ó. Lembrei desse filme, lembrei dessa história do Brasil, lembrei disso, lembrei daquilo. Como é que eu posso melhorar? Eu sei que a causa para mim do problema é assim, assim. Então, isso se relaciona com esse filme. Já isso se relaciona com esse dado histórico. Então, vocês precisam... mas eu não sei de nada. Então, como é que eu vou chegar? Você vai precisar estudar. Então, a questão do tabagismo no Brasil, ponto. Estudar. Como surgiu o tabagismo?
quando chegou no Brasil, e estudar para adquirir conhecimento, não só para a redação. A redação é o início. Eu sei que a meta é para 2020, mas o aprendizado que vocês aprendem ao estudar a redação se eterniza com vocês. Então, quando vocês diversos trouxeram para mim informações como data da primeira doação de órgãos. Então, assim, vocês sabiam disso antes da redação? Não. Vocês vão ficar sem saber? Não, para sempre você vai saber que foi em 1964, tarará, tarará, tarará. Então, assim, se eu for usar um repertório em outro idioma, eu tenho que escrever no idioma do repertório ou em português. Coloca ele em inglês e explica. Tá de boa, prof. A marca de autoria dá embasamento para a conclusão, então, no desenvolvimento 2, ela pode sim ter essa função, mas não necessariamente. Ela pode abrir caminho para a conclusão. Pode ser feito apenas um desenvolvimento? 2 é o indicado, para que tenha uma lógica no texto. Faz uma aula sobre sinônimos e repertório, iria ser muito bom. Eu estou planejando. Essa estrutura serve para a dialética também, né? Acredito que sim, Lauren. Professor, muito obrigado pela aula, por nada. Obrigado, adorei a aula. Obrigado, gente. Brainstorm é uma ótima técnica para escrever redação. Isso, muito bem, Grazi. Por exemplo, a argumentação de D1 é positiva e na de D2 é negativa. Poderia fazer assim para melhor organizar o pensamento na hora de escrever? Você pode colocar, né, pontos positivos e negativos. Aí vai depender da temática. Tem temática que não permite pontos positivos e negativos. Como, por exemplo, os efeitos da implantação da lei seca. A importância dos desenhos animados ou dos desenhos ou dos super-heróis na vida infantil. Quando fala importância, é porque já é importante. Então, ele está enfatizando isso. Então, se ele enfatiza a importância dos desenhos animados ou dos super-heróis na vida infantil, ele está declarando, ó, eu estou dizendo que é importante. Então, você vai dizer o quê? Você vai dizer para mim que não é importante? Se eu estou dizendo que é importante. E aí você precisa agora pontuar, mostrar por que é importante e por que algumas pessoas não têm acesso a essa importância. Entendem? É melhor estudar por eixo temático ou fazendo muitas redações? Então, é complicado isso, porque os eixos temáticos são bem complicados para estudar. Eu estou planejando, o nosso curso, ele acaba dia 6, pessoal, é a última aula desse curso, dia 6 de agosto. E aí eu estou planejando, porque alguns de vocês já vieram falar comigo para ver como é que pode ser depois e tal, as correções, enfim. E aí eu estou planejando, mas eu não sei se vai abarcar todo mundo, porque eu quero focar em um grupo pequeno para conseguir obter mais de 900, assim, de todo mundo. É melhor estudar. E aí eu indico que é melhor estudar por eixo temático. Pode fazer perguntas na introdução, na tese, no caso? Não, não indico pergunta, interrogação em nenhum momento do texto. Ou uma argumentação precisa complementar a outra. Não necessariamente, Natália, mas assim, se você coloca ponto positivo e ponto negativo, eu consigo compreender que você quis levantar um ponto positivo e o outro negativo. Pode, Raquel. Todo tema de redação é necessariamente um problema a resolver? Isso, Tiago. Ou um problema a resolver, ou melhorar algo que já existe, tá? Sugestão, uma aula de revisão geral depois dos tópicos que não captamos à prática, ao praticar. Então, o nosso cronograma já está feito já. Aí, na semana que vem, a gente já vai ter aula de conclusão. Então, não tem como a gente ter bastante aulas em si. Alguma outra dúvida, gente? Conseguiram entender direitinho? Obrigado pela participação, tá, pessoal? Alguma outra dúvida? Eu coloquei, tá, essa semana, o cronograma desse mini curso em si. Então, vocês podem dar uma olhada já para saber, assim, o que é que vai ter na semana que vem, o que é que nós vamos
A semana que vem a gente vai ter, inclusive eu quero avisar que amanhã vai ter, sábado vai ter monitoria, tá? Interativa. Algumas vagas amanhã eu vou colocar o link no grupo. Então, eu vou dizer o horário, por exemplo, vou colocar de 3 horas, aí vocês fiquem atentos, ficar de 3 horas até que eu mande o link. Porque aí é muito importante, principalmente tem muitas pessoas que são mais próximas a mim. Por exemplo, Natália é bem próxima, Sabrina, Camille, Débora, Ana, precisa se inscrever de novo. Aí vai ter monitoria esse sábado e no domingo vai ter laboratório, tá? Então, assim, se inscrevam para o laboratório e para a monitoria. Então, amanhã eu vou ver o horário que eu vou disponibilizar, mas eu aviso antes o horário para vocês ficarem atentos, porque eu coloco nos grupos que tem. Então, é bastante gente. Mas eu vou colocar a monitoria, e aí é importante porque para quem faz a monitoria vai ser vai ser mais tempo a monitoria. Então, eu não sei a quantidade de pessoas, porque a gente vai ter que observar a introdução e os desenvolvimentos. E no domingo, eu coloco no grupo os links, tanto da monitoria quanto do laboratório, eu coloco nos grupos. E aí, precisa se inscrever de novo, tá, Natália? Se você for querer, aí precisa se inscrever de novo para a monitoria. E aí, na semana que vem, pessoal, no dia. No dia. Deixa eu ver aqui. Dia 16. É como solucionar a sua problemática. É isso mesmo, como solucionar a sua problemática. Aí a gente vai ver a conclusão. Nós vamos estudar a conclusão em si. Beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. O tema é a questão do tabagismo no Brasil. Ainda hoje, não se desesperem, mas ainda hoje eu vou colocar, tá? Os textos motivadores. É importante que todos leiam os textos motivadores. Não é só qual é o tema e faz. Não, cada texto ele tem uma função. Pode ter texto que vai dizer lá, todos os textos podem dizer que o tabagismo é bom. E aí você vai falar mal do tabagismo, entendeu? Então, assim, só um exemplo da importância dos textos motivadores. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? A gente conseguiu fechar em 1 hora e meia. Mas muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Um abraço e é isso.